bom ter vocês novamente conosco. E aí, como foram a semana de vocês? Fizeram coisas legais, obedeceram a mamãe, estudaram a lição e a Bíblia, oraram pelos amiguinhos? Agora, nesse vídeo, o nosso informativo mundial irá trazer uma história de um país chamado Quirguistão. Estão curiosos para conhecer essa história? Eu também! Teremos também uma história linda de novo do pastor Davi. O que será que aconteceu com Davi? Vamos lá ver as nossas histórias? Qualquer situação, confio, abro o coração. Ele é meu pai e também meu amigão. Toda vez que eu quero conversar com Deus, Ele me escuta. Não importa a hora, Ele presta atenção. Se eu pedir socorro, Ele rapidão se apresenta pra cuidar de mim. E é por isso que eu canto bem assim. Tranquilo, viverei agora grato. Em qualquer situação, confio, abro o coração. Ele é meu pai e também meu amigão. Agora teremos um momento muito especial do nosso vídeo, que é o momento de oração. É onde nós oramos pelos nossos amiguinhos e também saberemos com quais amiguinhos iremos orar na próxima semana. Vocês têm orado pelos seus amiguinhos? Agora vamos girar a roleta para ver qual classe nós iremos orar essa semana. Vamos lá? Olha, que legal! Nossa roleta parou na classe dos juvenis. Então, essa semana nós vamos orar pelos nossos amiguinhos Rafael, Sara, Gabriela, Luana, Jonathan e Juliana. Lembre-se de orar essa semana para eles. Agora vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa semana, por nos proteger, nos guardar, nos dar saúde. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Agora pedimos uma oração especial pelos nossos amiguinhos dos juvenis, que o Senhor possa abençoá-los, eles e as suas famílias. Também queremos pedir uma oração para os nossos amiguinhos que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa cuidar deles com todo carinho e amor. Fica conosco na semana. Te pedimos, não porque merecemos, mas em teu nome. Amém. Lembre-se nessa semana de orar pelos amiguinhos da classe dos juvenis.
Agora vamos ouvir a linda história lá do Quirguistão. Vamos lá? Olá, bom dia, crianças. Feliz sábado. Eu queria dizer que eu ainda continuo com saudade, mas que a gente espera que em breve a gente consiga voltar a ter as nossas salinhas e as nossas aulas aí. Porque agora já começou a voltar às escolas, então eu acredito que, se Deus quiser, em breve a gente vai voltar também a nossa escola sabatina. Mas enquanto isso, a gente vai por aqui contando algumas histórias para vocês. Hoje a história é de um menino que também mora naquela cidade que eu falei para vocês, que é bem longe daqui, né? Que é uma cidade chamada Tokimoko, no Quirguistão. A história de hoje é do Vitali. Esse garotinho, ele morava com seus avós nessa cidade e ele estudava na escola adventista. Ele contou também que há 3 anos atrás, a história dele já veio também numa carta missionária para gente. Olha que legal! Só que eles pediram as ofertas para que construísse a escola adventista nessa cidade. E hoje ele estuda lá. E ele gosta muito de estudar na escola. E ele também, gente, depois que ele começou a estudar, a professora dele falou de Jesus para ele e ele começou a ir à igreja. Olha que bacana. Ele ia na escola sabatina, igual a gente tinha a nossa salinha lá. A professora passava na casa dos avós dele, pegava ele e levava. E ele não gostava de faltar nem um sábado. Ele podia estar chovendo ou até nevando, porque lá na cidade dele caía neve. Então fazia muito frio, mas mesmo assim ele ficava prontinho lá, a professora passava e levava ele para a escola sabatina. E ele estava gostando muito. Só que aí, gente, as coisas não foram tão fáceis assim. A mãe dele ficou sabendo que ele estava indo à igreja e a mãe dele ele não morava com a mãe. Então ela pegou e falou que não queria mais que ele fosse à igreja e que ela queria que ele fosse morar com ela. Mas ele morava com os avós desde pequenininho. Então ele nem sabia como que era morar com a avó. A avó e o vô sempre que cuidaram dele, tal, né? E aí a mãe falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vem morar comigo um tempo e você vê se você gosta ou não. Porque ela achava, gente, que ele era muito quietinho, muito bonzinho, e ela não achava que ele tinha que ser mais animado, mais esperto. Olha só a ideia dessa mãe. Aí, gente, ele não queria ir morar com a mãe dele, mas a vovó dele explicou para ele, falou assim, olha, você tem que experimentar morar com a sua mãe, se você não gostar, né? E ele falou assim, mas eu gosto tanto de morar aqui com a senhora, com o vovô. Mas ela pegou e foi. Ele insistiu tanto que ele foi morar com a mãe. A mãe falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vem só passar um final de semana. Se você não gostar, depois você volta. Ele foi, porque ele não queria deixar a mãe dele triste também. Só que a mãe ficou sabendo que ele estava indo na igreja e não queria mais deixar ele voltar. E aí, gente, ela fez isso, ela não deixou ele voltar para casa dos avós e ele ficou muito triste. E também ela quis tirar ele da escola adventista. E aí ela falou assim, olha, a gente está gastando muito dinheiro por você indo na escola adventista. Imagina que com esse dinheiro a gente pode ir para um clube, para o parque aquático, igual tem o Termas aqui, né? A gente pode ir para o shopping e a gente usa esse dinheiro. O Vitali ficou muito triste, porque ele gostava muito da escola adventista. Ele falou assim, mamãe, eu prefiro ir na escola adventista do que ir nessas coisas, embora eu goste muito de ir. Mas se eu tiver que escolher, eu prefiro ir na escola adventista. Aí a mamãe dele pegou e falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, tudo bem, você pode voltar para a escola, só que eu não tenho dinheiro para pagar, eu não vou pagar. E os avós continuaram pagando a escola para ele. E aí ele continuou indo na escola adventista, porque a mãe achava que aquela escola era muito parada, era muito devagar, alguma coisa assim. E aí ele falou que não, que lá ele tinha aprendido muitas coisas boas, ele era uma criança obediente, esperta, mas inteligente, e ele era muito bonzinho. Então a mãe queria que ele deixasse de ir na escola, mas ele não deixou. E aí ele voltou
para morar com os avós, porque ele estava muito triste lá, ele voltou a morar com os avós, só que a mãe falou assim, olha, só que tem uma condição, ele só pode voltar a morar com vocês, ir na escola adventista, mas ele não pode ir à igreja. E eles ficaram muito tristes. A professora dele, que levava ele na igreja, e os amigos da escola continuam orando por ele, para que a mãe possa deixá-lo a frequentar a igreja novamente. Então, a nossa carta missionária de hoje pede para que todas as crianças, todos nós, possamos orar para a mãe do Vitali, tocar no coração dela, para deixar ele voltar e frequentar a igreja. Então, é isso que ele pede para nós hoje. E vocês lembrem que as orações das crianças também são muito bem recebidas lá no céu. Então, que nós possamos orar para que Deus abençoe a família do Vitali, a mãe dele, para que ele volte a frequentar a nossa igreja. Crianças, um beijo e bom final de semana, bom sábado para vocês. Tchau! Bom dia, crianças, feliz sábado! Como é gostoso ouvirmos histórias da Bíblia, elas aquecem o nosso coração porque o amor de Deus é maravilhoso e só nos faz bem. O verso da lição dessa semana está em Salmo 23, verso 6, diz assim: Bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse verso fala do amor de Deus por todas as pessoas, não importa quem sejam. E a história de hoje vai falar sobre esse amor, sobre a graça de Deus por nós. Davi e seus homens estavam ajudando o rei Aquis, que era um rei filisteu, numa batalha que haviam vários reis guerreando. Vários reis filisteus participavam dessa guerra. E Davi ajudava o rei filisteu Aquis. Acontece que os outros reis filisteus não gostaram da presença de Davi e dos seus homens e disseram para Aquis: mande Davi e os homens dele embora. Então, Davi e seus homens tiveram que voltar para a cidade onde eles moravam, a cidade de Ziclag. Acontece que no tempo que eles estavam fora de Ziclag, alguma coisa terrível aconteceu lá. Davi e seus homens estavam voltando para Ziclag e quando estavam ao longe da cidade, eles perceberam que a cidade estava pegando fogo. Havia muita fumaça e quando chegaram mais perto da cidade, eles ficaram muito tristes porque a cidade estava totalmente destruída pelo fogo e não havia mais ninguém na cidade. A cidade estava vazia. A família deles, a esposa, os filhos, ninguém mais estava lá. Os homens ficaram bravos com Davi e falaram: Davi, você é culpado. Você levou a gente para ajudar o rei Aquis e agora nossas esposas, nossos filhos, nossas casas, tudo está destruído. Davi ficou muito angustiado e mandou chamar o sacerdote Abiatar. O sacerdote veio com o manto sacerdotal que tinha 2 pedras, que significavam o sim ou o não de Deus. Então Davi falou com o sacerdote e pediu que o sacerdote consultasse a Deus. Eles consultaram a Deus e Deus disse: Davi, você deve ir atrás dos amalequitas. Os amalequitas destruíram Ziclag, vocês devem ir atrás dele e recuperarem as esposas, os filhos e os bens de vocês que eles pegaram. Davi então se despediu do sacerdote, pegou os seus homens e saíram em direção do deserto em busca dos amalequitas. Só que no caminho eles passaram por um riozinho, um ribeiro chamado Ribeiro de Besor, para beberem água. E vários homens de Davi estavam muito cansados. 200 homens ficaram ali descansando, enquanto 400 homens continuaram a caminhada com Davi. Esses homens que ficaram cuidando das coisas que eles tinham, as barracas, as mochilas, ficaram cuidando delas. Davi e os outros 400 homens seguiram procurando os amalequitas. Eles não sabiam onde estavam. No caminho, eles encontraram um egípcio caído. Esse egípcio estava doente. Ele era servo de um amalequita. Mas os amalequitas, como ele estava doente, deixaram o egípcio ali. Então Davi perguntou se ele sabia onde estavam os amalequitas.
Davi ajudou aquele homem, curaram as feridas dele e ele disse: em gratidão a vocês, eu vou levá-los até onde estão os amalequitas, eu sei onde eles estão. Do alto de uma montanha, Davi, seus homens e os egípcios viram que lá embaixo os amalequitas estavam fazendo uma festa da vitória. Eles estavam muito felizes, alegres, festejando, porque eles haviam conseguido conquistar a cidade de Ziclag. Mas lá, prisioneiros, estavam os filhos de Davi, daqueles soldados, as esposas deles, as filhas deles estavam lá presas, os pais, os idosos, todos estavam presos pelos amalequitas. Durante a noite, quando os amalequitas começaram a descansar, Davi e seus homens foram até lá, guerrearam com eles durante a manhã inteira e durante todo o dia e venceram os amalequitas, derrotaram os amalequitas. Só 400 amalequitas conseguiram fugir nos camelos e foram embora com medo de Davi e do seu exército. Davi e seus homens, então, trouxeram de volta para a cidade de Ziclag todas as pessoas que estavam prisioneiras, seus familiares, seus queridos, todos eles puderam voltar para a cidade de Ziclag e eles voltaram também com todas as coisas que eles tinham conseguido recuperar. Na volta, no caminho, Davi e seus homens voltando para Ziclag, eles se encontraram com aqueles homens que estavam descansando. Ah, como aqueles homens ficaram felizes de ver os soldados de volta. Mas esses soldados, alguns ficaram muito bravos e falaram: nós vamos devolver para vocês só as esposas e os filhos. Os bens de vocês, as roupas, os móveis, tudo que a gente recuperou vai ficar para nós, porque vocês ficaram descansando enquanto a gente estava lutando. Então, como vocês são mais preguiçosos, nós não vamos devolver as coisas para vocês. Então o rei Davi falou para aqueles homens que não estavam sendo bondosos. Davi falou: vocês não podem fazer isso, porque não fomos nós que vencemos essa batalha, nós éramos poucos contra os amalequitas. Quem venceu essa batalha foi Deus. A batalha foi vencida por Deus, não foi uma batalha nossa. Se Deus venceu por nós, então nós devemos também ser bondosos com todos aqueles que ficaram descansando. Sabe, crianças, as batalhas que a gente tem nessa vida, as lutas que a gente tem, são para todas as pessoas e nós devemos ser bondosos. Talvez você já tenha pedido para a mamãe fazer um lanche especial para você repartir com seus amigos e o seu irmãozinho chegou e falou assim: mamãe, reparte comigo também esse lanche que está feito. É o momento da gente repartir, é o momento de nós pensarmos que Deus cuida de nós. Então, mesmo que às vezes pareça que as outras pessoas não mereçam, nós também devemos repartir com elas todas as bênçãos que Deus nos dá. Naquele dia, Deus abençoou Davi e os homens que estavam com ele. E eles aprenderam que mesmo que aqueles outros parecessem que não merecessem, eles também mereciam a bondade, porque Deus foi bondoso com eles e eles deveriam repartir a bondade com os outros. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ser bondosos com todas as pessoas, mesmo que às vezes pareça que elas não merecem, porque Deus sempre é bondoso com a gente. Feliz sábado e um beijo no seu coração. Olá, amiguinhos. Agora é a oração. Papai do céu, obrigado pelo dia. Cuide dos amiguinhos. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau.